Vamos abrir em Salmos 4, 5. Que honra nós estamos a dar a Deus. Antes de eu vos falar da área financeira, devo-vos contar uma coisa. Realmente a quem muito é perdoado, muito é grato. Eu sei que a minha vida foi poupada por causa de Deus. Eu sei o desespero que eu estava e como eu estava e como Deus me salvou. Algumas pessoas, se calhar, nunca passaram por isso e graças a Deus não passaram por isso. Mas entenda que a Ele devemos tudo. Tudo. Veja que está aqui, oferecei sacrifícios de justiça e confiei no Senhor. Sabe que é uma das coisas mais difíceis que nós fazemos? Nós humanos. Mais difíceis de nós fazermos é confiar. Se calhar por algumas desilusões que tivemos tido com pessoas. E se calhar transportamos isso para Deus e é difícil quando não acontece no tempo que nós achamos que é um tempo útil. Quando as coisas que nós esperamos não acontecem. Mas Ele é o nosso Deus. E se nós confiarmos nele, vai fazer toda a diferença. Será que um filho não confia num pai? Aquele pai que o ama, que o guarda, que o acarinha. Um filho não confia num pai. Se nós temos que confiar no nosso Pai Celestial. Vamos abrir em Salmos 37, 3. Salmos 37, 3. Confia no Senhor e faz o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor e Ele concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e Ele tudo fará. Semear no reino de Deus. Dar para a obra de Deus. Será que não é estar a confiar em Deus? Você confia em Deus? Ao ponto de colocar a sua vida, as suas finanças, a sua saúde, tudo nas suas mãos. Vamos semear em nome de Jesus. Obrigado, Pai. Ainda com alegria, como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Ainda com alegria, como o sol brilhará, e Deus o compensará. Ainda com alegria, como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Ainda com alegria, como o sol brilha, e Deus o compensará. Obrigado, Pai. Podemos semear no teu reino e confiar em ti. Sabemos que nada, nunca vamos ter falta. Tu és o nosso Senhor e Salvador. Em nome de Jesus. O título da mensagem de hoje é Desafios. Vamos abrir em Jó 1:13. Desafios. Desde que nascemos neste planeta Terra, somos confrontados todos os dias com desafios. Até quando nascemos, somos confrontados com desafios.
Não damos por isso e apenas vivemos. Eu assisti ao nascimento de um dos meus filhos. E eu parece que me lembro, quando ele nasceu, cortaram o cordão umbilical e agarraram nele. Aspiraram a boca dele e faltava ouvir chorar. E ele demorou um pouco para chorar. Mas depois chorou. E quando se chora, a gente pensa, não, alguma coisa está mal, não, é para respirar. O primeiro desafio que nos é posto é respirar. Pois toda a vida somos confrontados com desafios. Toda a nossa vida. Alguns deles nós começamos a queixar-nos. Mas porquê é que isto me acontece? Mas porquê é que eu sou assim? Porquê é que... Ouça, desafios. Você não acha desafiante? Agora, existe muito. O homem existe, infelizmente, muito. Ou muito, ou alguns, se calhar não tanto como eu penso, mas se calhar, mas pronto, existe. Em que homens dizem não, que não se sentem homens, que querem um corpo de mulher. Em que mulheres dizem que não, que são homens. Em que homens ou mulheres que dizem que são, sei lá, outra coisa, animais, outra coisa qualquer. Mas que loucura tão grande. O desafio que você tem na sua vida é você nascer o que é homem ou mulher e ser desafiado todos os dias a manter a compostura e ser um homem ou ser uma mulher sempre por aquilo que você nasceu. Esse é o desafio que Deus lhe concedeu e vai conceder todos os dias da sua vida. Esse é um de muitos. Porque toda a vida, ou trabalho, ou circunstâncias, ou namoro, ou casamento, tudo vai ser um desafio. Tudo vai ser um desafio. E ou você percebe uma coisa, você que está em Deus, você que aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, glória a Deus que você fez isso. Bem-vindo à família de Deus. Mas eu quero lhe dizer uma coisa. Os desafios não pararam, apesar de você aceitar Jesus. Mas eu lhe garanto uma coisa. Que agora os desafios você nunca mais vai estar sozinho. Eu, aos 21 anos de idade, até foi antes, mas pronto, aos 21 anos, faltava uma semana para eu fazer 21 anos, eu entrei para guarda noturno. E fui durante 32 anos guarda noturno. Aos 21 anos, eu comecei a trabalhar como guarda noturno. É uma das profissões mais solitárias que existe. Nós trabalhamos dentro de um carro, sozinhos durante a noite, temos um rádio para comunicar, na altura não havia ainda telemóveis, e era por aí que nós falávamos uns com os outros, com os meus colegas, e comunicávamos se havia algum problema ou não, para nos ajudarmos uns aos outros. Mas durante muitas horas estávamos sozinhos. E eu notava isso. O estar sozinho. A vida foi andando, pensei que tinha encontrado aquele que seria a minha esposa, e depois de repente parou, e eu fiquei sem chão, e falaram-me de Jesus. Fui à igreja uma vez, fui à igreja a segunda vez, e na segunda vez eu aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador. E a partir desses dias, eu nunca mais me senti sozinho. Tanto assim que eu podia estar horas sozinho, porque não me fazia diferença nenhuma. Eu sentia que não estava sozinho.
Eu parece que estava a conduzir e sentia uma presença ao meu lado. Os desafios que agora você é desafiado a fazer e a acontecer, e o que lhe vai acontecer, ou o que está a acontecer na sua vida, todos estes desafios, em todos eles, Jesus está consigo. E ouça, faz toda a diferença. Acredita em mim. Acredita em mim. Não ter Jesus do nosso lado, não ter Deus do nosso lado, nós não temos apoio, não temos a quem recorrer. Mas lhe garanto, quando você aceita Jesus no seu coração, de coração, você tem um porto seguro e uma confiança. E à medida que você vai conhecendo a palavra de Deus, mais confiança vai ganhando neste Deus que tudo faz a seu favor. Em Salmos 23, versículo 4, não vamos abrir. Em Salmos 23, versículo 4, diz: mesmo que eu andasse por vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Não importa a circunstância que você estiver a passar, Deus está consigo. Por isso é que Davi diz, mesmo que eu andasse no pior sítio, no pior lugar, tivesse a atravessar o pior sítio, eu não vou temer medo. Eu não te vou temer, não temer, seja o que for, não vou ter medo, porque eu sei que tu estás comigo. E esta é a confiança que nós temos que ter em todos os desafios da nossa vida. Não importa eles quais forem. Seja no trabalho, seja nisto, naquilo, seja em coisas que até não gostamos. Mas será que Deus nos permite colocar-nos em sítios que não gostamos? Por quê? Para nós sermos desafiados a ir mais à frente. Davi foi ungido como rei, mas só 13 anos depois é que foi efetivamente rei. Durante estes 13 anos a vida dele mudou. Deus o capacitou, ele lutou contra leões, lutou contra ursos, ele lutou contra Golias. E em tudo, a confiança dele sempre estava em Deus. Depois lutou contra o seu próprio rei, embora não lutasse diretamente, mas fugia dele. Ele dizia, Senhor, eu não fiz mal ao meu rei, eu não fiz mal nenhum a ele. Mas o rei tinha ciúmes dele e quis o matar várias vezes. E ele podia se queixar, ele não se queixava. Ele continuava. Porque ele sabia que um dia ia ser rei. Um dia vai chegar a cada um de nós, em que nós seremos colocados na posição que Deus quer que nós estejamos. Mas até lá, tudo vai ser um desafio. Um desafio para mudar o seu caráter, para mudar a sua maneira de falar, para mudar a sua maneira de agir. Lembro-me sempre aquilo que eu disse, eu lia a palavra de Deus e eu dizia, Senhor, torna-me manso e suave, torna-me manso. E Deus me dizia, não posso, por causa da tua profissão, porque tens de ser mais duro. E em 2019, em dezembro de 2019, quando eu saí do guarda noturno, a partir daí até hoje, tem havido um processo em mim de me mudar. As minhas reações têm mudado. Embora eu note que às vezes ainda vêm algumas reações minhas do passado, daquilo que eu era como guarda noturno. Não sei se alguma vez vai desaparecer, mas que se cumpra a vontade de Deus em mim e não a minha. Mas eu sou desafiado todos os dias a viver com Deus. Perante as circunstâncias que me vão aparecendo. Então e agora? E agora como é que vai ser? E agora como é que vai resolver? Eu tenho Deus comigo. E Ele tem sido a minha salvação por todo o caminho, por todo o processo. E eu lhe quero dizer que às vezes não é fácil. Mas cada vez que você confia no Senhor, tudo é diferente. Tudo é diferente.
Quando eu me vejo aflito com algumas circunstâncias, quando me vejo perante uma circunstância em que não sei como resolver, eu recorro a Deus, eu oro a Deus, eu busco a Deus. E as coisas ficam resolvidas. Deus, em todo este processo, desde 2019 até hoje, tem sido impressionante. Porque houve uma altura que eu não tinha trabalho, mas o dinheiro foi aparecendo. Depois, Deus permitiu que eu trabalhasse e tive quase um ano a trabalhar. E depois parou, de repente. E desde dezembro do ano passado, de 2000, não o ano passado, já estamos em 2025, desde dezembro de 2023, não, outubro de 2023, até à data, eu só tenho sido sustentado por Deus. E você vai dizer, então, e como? Deus tem sustentado. As contas estão pagas, há comida na mesa e glória a Deus. Glória a Deus. Mas tudo, todos os dias é um desafio. Você estando a trabalhar para Deus ou não estando a trabalhar para Deus. A sua vida, depois de aceitar, mesmo depois de aceitar Jesus, todos os dias é um desafio. Um desafio para mudar algumas coisas em si e em mim que não estão certas. Que você tem que mudar e que você sabe que tem que mudar. Que você tem que pedir ajuda a Deus para mudar em si. Por isso eu vos pedi para abrirem Jó 13, Jó 1:13. Jó era um homem de Deus, andava nos caminhos de Deus e era reto. Mas veio um desafio à frente dele. Daqueles desafios muito grandes que aparecem na vida das pessoas. E sucedeu um dia em que os seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito. Veio um mensageiro a Jó e disse: os bois lavravam, os mentos pastavam junto a eles, e deram sobre eles os sabezeus e tomaram-no. E os moços feriram a fio de espada, e eu somente escapei para trazer a nova. Estando ainda falando, veio outro, disse: o fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os moços e o consumiu. Só eu escapei para trazer a nova. Estando ainda falando, veio outro e disse: ordenando os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos e os tomaram, os moços feriram a espada. Só eu escapei para trazer a nova. E estando ainda falando, veio outro e disse: estando os teus filhos e as tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do seu irmão primogênito, eis que veio um grande vento da além do deserto e deu nos 4 cantos da casa e caiu sobre os jovens e morreram. Só eu escapei para trazer a nova. Versículo 20. Então Job se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça, se lançou por terra e adorou. E disse: nu saí do ventre da minha mãe, de nu tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Agora veja o que está escrito no 22. Em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Toda esta desgraça que veio sobre Jó, quem é que trouxe sobre ele? Foi Deus? Não. Só se ler, você vai ver que foi o diabo, porque Deus disse: toma tudo na tua mão. Deus permitiu que acontecesse. Porque faltava um desafio a Jó. Você diz: então, mas ele era honesto, era tudo, então, mas porquê é que de repente veio tudo isto? Eu tinha receio que os filhos pecassem. Assim como eu tenho.
mas que percebi que os erros que cada um de nós cometemos, por eles vamos ter que responder. E percebi temos de ser cada um de nós a ir a Deus, pedir perdão a Ele e reatar o nosso relacionamento com Ele, restabelecer o nosso relacionamento com Ele, voltar a andar com Deus. Pois o pecado nos faz separação entre nós e Deus. E esse vai ser um desafio constante nas nossas vidas. Constante. Andar com Deus. Às vezes coisas que nós vemos toda a gente fazer, nós dizemos, mas toda a gente faz. Qual é o mal? Mas no nosso coração sentimos que está errado. E se sentimos que está errado, então não o devemos fazer. Às vezes coisas muito simples. Coisas muito simples. Por isso o nosso relacionamento com Deus, para que Ele nos mostre quando, como, quando não fazer, o que fazer. Pedir perdão a Deus, arrepender-se. Em tudo isto já não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Sabe que muitas das vezes, ou algumas das vezes, quando as coisas nos acontecem, a primeira pessoa que nós recorremos é a Deus, mas muitas das vezes não é para Senhor, eis-me aqui, é para dizer, então deixaste que isto acontecesse na minha vida. A palavra de Deus diz que mal não virá homem sem causa. O que é que nós fizemos para que isso pudesse acontecer? O que é que Jó fez para que isso pudesse acontecer? Não sei. Mas para Deus permitir, alguma coisa foi. Eu sei uma coisa. Sei que, vamos a Jó 42, 4. Jó 42, 4. Eu sei que o relacionamento dele com Deus mudou. Este desafio mudou. Mudou completamente a sua vida e o seu relacionamento com Deus, o seu andar com Deus. Cada vez que nós somos desafiados a alguma coisa na nossa vida, o nosso relacionamento com Deus vai ser sempre posto em causa. O diabo vai sempre tentar levantar coisas para nos voltarmos contra Deus, quando Ele não tem culpa de nada. E há consequências. Foi por alguma coisa que nós fizemos. Nós, homens. Se o diabo pôde tocar na nossa vida, alguma razão há. E veja o que está aqui escrito. Jó 42, 4. Escuta-me, pois, e eu falarei, e te perguntarei, e tu ensina-me. Isto, este relacionamento, o Jó não tinha com Deus. Escuta-me, pois, e eu falarei. Te perguntarei, e tu ensina-me. Sabe que nós precisamos disto constantemente. Estar a buscar a Deus para que Ele nos mostre, nos ensine o caminho que devemos andar. Quantas vezes eu sou deparado com circunstâncias em que eu não sei resolver? E às vezes coisas simples. Eu lembro-me de estar eu com outra pessoa, ou outra pessoa que estava a programar para uma página de internet que nós estávamos a fazer, e chegávamos à altura, parávamos e disse, está na altura de orar. Orávamos e em 5 minutos tudo se resolvia. Porquê? Porque Deus sabe e conhece tudo. As coisas mais simples. Eu lembro-me uma vez, aconteceu, estavam a difamar o meu trabalho como guarda noturno. E eu subo daquilo, recebi o telefonema à mesa de jantar, eu estava e eu baixei a cabeça, Senhor, mostra-me o que fazer.
Imediatamente Deus me mostrou como resolver. E imediatamente fiz parar tudo aquilo. E ficou resolvido. Glória a Deus. Glória a Deus Altíssimo. Todos os desafios que nos são postos, nós temos uma hipótese. Buscar a Deus ou tentar resolver sozinhos. Eu lhe digo pela experiência que eu tenho e pela experiência da própria palavra de Deus. O rei Asa agarrou e fez o seguinte. Ele andou nos caminhos do Senhor, fez tudo o que era bom perante o Senhor. Mandou quebrar todos os altares que eram feitos a outros deuses e só serviam ao Deus Altíssimo, e glória a Deus por isso. Mas no final da sua vida, ele ficou doente dos pés e não buscou ao Senhor e antes confiou nos médicos. E 2 anos depois estava morto. Você na sua vida vai confiar em Deus ou vai tentar resolver as coisas sozinho? É um desafio. Versículo 5. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. A diferença no relacionamento com Deus foi aqui feita. De antes eu ouvia-te falar de ti, ouvia falar das coisas que tu fazias, por isso eu confiava naquelas palavras que outros falavam, naquele pregador que falava e as coisas maravilhosas que tu fazias, eu confiava em ti e te adorava, Senhor, e te buscava e confiava em ti. Mas agora que eu passei o que passei, eu confio em ti, Senhor. Os meus olhos te veem. Logo a seguir que ele fez isto, que ele disse isto, Deus disse aos amigos deles que eles não procederam bem e que Jó devia orar por eles, devia fazer um sacrifício por eles, e assim fez, e mal fez isso. Deus começou a partir de um processo de lhe dar tudo em dobro, e ele teve tudo em dobro. Até os filhos. Filho. Mas se você vir, os filhos tinham direito à herança e as filhas não tinham. Mas depois disto, os filhos e as filhas todos tiveram o mesmo direito à herança. Algo mudou em Jó. Algo mudou em Jó. Os desafios que nos são postos para nós vivermos não estão lá para nos fazer parar, não estão lá para destruir, estão lá para nós os vencermos com Deus, para nós percebermos que o nosso Deus é grande, grande e poderoso para enfrentarmos todos os desafios que temos pela frente. Nunca vamos baixar a cabeça. Vamos levantar a cabeça assim para o céu e dizendo, grande é o Senhor na minha vida, no nome de Jesus. Você entendeu que a nossa luta não é contra a carne e o sangue? Está escrito em Efésios 6. Nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. A nossa luta é contra um ser espiritual que quer destruir as nossas vidas, que coloca-nos desafios à frente constantes, mas que nós podemos ultrapassá-los andando com Deus, confiando em Deus, declarando que Ele é por nós. Ninguém pode ser contra nós. Está na altura de você parar de se queixar das suas circunstâncias da sua vida. E está na altura de levantar as mãos para os céus e dizer, Senhor, eu creio em Ti. Eu creio em Ti. Os desafios que vêm à minha vida podem ser grandes. Mas eu creio em Ti. Vamos a Gênesis 32, 24. Gênesis 32, 24.
Eu acho, Jacó, eu acho impressionante. Nós temos que conhecer a vida de Jacó para acharmos impressionante como eu achei. Quem é Jacó? Jacó é neto de Abraão, é filho de Isaac, o segundo filho. Embora eles nascessem gêmeos, o filho que nasceu primeiro foi o seu irmão, Esaú. Eu peço perdão, mas eu acho que é Esaú. É Esaú. E o mais importante é que ele nasceu em segundo lugar. O nome dele é usurpador, porque ele nasceu com a mão agarrada ao pé do irmão. O irmão foi caçador, enquanto Jacó semeava a terra. Cuidava, não era caçador. E chegou um dia, ele estava a preparar um guisado qualquer, coisa de lentilhas, penso eu, uma coisa qualquer. E o irmão chegou e disse assim: dá-me de comer, que eu estou cheio de fome. E ele disse: dou se me deres o teu direito de primogenitura. E Esaú ficou assim: direito de primogenitura? Queres isso? Está bem, eu dou-te. O que é o direito de primogenitura? O direito de primeiro filho. Que para Esaú achava que não era nada, que não tinha importância, que eram apenas palavras. Ele rejeitou o direito que Deus lhe deu de ser o primeiro filho, na altura. E ele rejeitou para Jacó. E depois Deus permitiu que tudo a seguir o que acontecesse. E a própria mãe ajudou Jacó a enganar o marido, enganar o pai de Jacó, fazendo-o acreditar que era Esaú e abençoando-o como primeiro filho. Ele depois fugiu dali, foi para casa do seu tio e passou por boas, foram grandes desafios. Teve 7 anos a trabalhar por uma mulher, o tio deu-lhe a mulher errada, mais 7 anos a trabalhar por outra mulher. E ao final de 14 anos não tinha nada, tinha filhos e não tinha nada. E Deus lhe deu, mostrou como iria ganhar. E ganhou, isso fez muito grande. Saiu dali, atravessou, mas quando ia para o caminho, eu só pensava: eu vou voltar para a minha terra. Está lá Esaú, que deve estar com uma raiva tremenda de mim. Como é que eu vou fazer? E em todo o caminho onde ele foi, chegou uma altura que ele se encontrou com um homem. Aqui diz um varão. Mas este varão não era um varão qualquer. Era um anjo de Deus. Veja o que está aqui escrito. Gênesis 32, 24. E Jacó, porém, ficou só e lutou com ele um varão, até que a alva subia. E vendo que não prevalecia contra ele, tocou na juntura da sua coxa e deslocou a juntura da sua coxa, de Jacó, lutando com ele. E disse: deixa-me ir. Isto era o anjo a dizer: deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: não te deixarei ir se me não abençoares. Ele sabia que era um anjo. Quantas vezes, em decisões da sua vida, em desafios grandes que você está a ter, quantas vezes você se agarrou a Deus e disse: não te deixarei ir sem que me abençoes? Sabe qual é a vantagem? Eu vou-te explicar. Quando nós estamos em baixo, quando estamos mesmo a passar dificuldades, quando estamos mesmo mal, se nos agarramos a Deus, sabe qual é a vantagem? É que garantidamente Deus vai subir. E porque nós estamos agarrados a Deus, nós vamos subir também. Esta é a vantagem de andar com Deus. Esta é a confiança de andar com Deus.
porque estamos agarrados a Ele. Ele vai subir e nós vamos subir também, no nome de Jesus. Não te deixarei ir sem que me abençoe. E o anjo o abençoou. E por causa disso, o irmão Esaú não lhe fez mal, todos os seus bens ele continuou. Ele queria dar os bens ao seu irmão e o irmão não aceitou os bens e permitiu ficar na terra. Quantas vezes nós temos de nos agarrar a Deus e não o deixar ir? Eu disse, Senhor, eu estou a confiar em Ti. Eu sei que esta circunstância que me está a acontecer na minha vida não é para ficar assim. Tu me vais abençoar ricamente em nome de Jesus. Tu me vais abençoar grandemente no nome de Jesus. No nome de Jesus. Nós temos que nos agarrar a Deus. Em todos os desafios que nos é posto na nossa vida, estão lá, não é para nos mandar abaixo, não é para nos derrotar, é para vencermos com Deus. É para vencermos com Deus. Não é para ficarmos derrotados. Você se agarrar e ler a Bíblia Sagrada, você vai ver desafios colocados a pessoas. E em todas as pessoas, em todos os desafios, em todos eles, Deus os fez ultrapassar e vencer. Veja o que está aqui escrito em Romanos 8:31. Romanos 8:31. Onde é que estão os meus romanos? Romanos 8:31. Esta é a confiança que temos em Deus. Veja o que está aqui escrito. Romanos 8:31. Que diremos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem vai ousar levantar contra nós? Há circunstâncias na minha vida que me dão vontade de rir. Há outras que nem por isso, mas pronto, são desafios. Mas há outras que me dá vontade. Cada vez que chegam ao pé de mim e dizem não, isso nunca vai acontecer, isso não vai ser assim, vai ser como eu quero e não sei o quê. Eu não rio perante a pessoa por respeito. Mas eu de cá por dentro já estou a rir. Eu disse, tu não conheces o meu Deus. É que não conheces mesmo. Todos aqueles que me têm dito que não, meu Deus tem-me tornado em sim. Todos aqueles que dizem que não é possível, se torna possível pelo meu Deus. E é essa a confiança que nós temos nele. Que o não que os homens nos dizem, as impossibilidades da vida que nos dizem não, para nós, é o sim de Deus. Se nós confiarmos nele. Muitos dizem, mas isto não dá, não é? Quantos nãos eu já recebi? E quantos nãos desses nãos é que Deus não agarrou e tornou em si? Não, você não pode ir pregar ali. Deus mudou, sim. Não, você não pode ficar com isto. Não, sim. Não, você tem que ir para outro lugar. Não, ficas aqui, sim. Se Deus é por nós, ninguém pode ser contra nós. Veja, eu vou ler isto tudo. Romanos 8:31. Que diremos estas coisas? Que diremos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará com ele todas as coisas? Todas as coisas, todos. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dos mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Somos colocados desafios todos os dias. Somos reportados como ovelhas por um matador. Parece que as coisas não vão correr. Parece que não vai acontecer. Mas a última palavra é do alto.
37, mas todas estas coisas somos mais que vencedores por aquilo que nos amou. Deus nos amou, permitiu que o seu próprio Filho morresse e ressuscitasse por nós. E agora Ele que está à direita de Deus Pai, nós estamos sentados com Ele à direita de Deus Pai. Parece que perante as circunstâncias você não está assentado, parece que perante as circunstâncias você não está a vencer, parece que não está a correr. Ouça, Deus é por si e a sua vida já está a mudar no nome de Jesus. Cada vez que você se levanta e diz, Senhor, eu confio em Ti, eu confio em Ti, eu confio em Ti, em nome de Jesus. Eu sei que já mudaste a minha vida. Tantas vezes que já mudaste a minha vida. E é mais uma vez que o desafio que me sabe ter posto à minha frente, eu já venci no nome de Jesus. Creia no seu Deus. Agarre-se a Ele com unhas e dentes. Quando Ele subir, você também vai subir. Você também vai subir. Deus não nos chamou para ser derrotados. Deus nos chamou para a vitória. Porque em todas estas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Até eu peço ao grupo de louvor que venha para aqui, se faz favor. Vamos ficar de pé. Vamos dizer assim, Senhor, não importa as circunstâncias. Não importa os desafios da vida. Importa que Tu estás comigo. E eu estou contigo, Senhor. Isso é que importa, Senhor. Não importa o que possa vir. Não importa o que possa acontecer. Importa que Tu estás comigo. E eu creio, Senhor, que em todas as circunstâncias, não importa elas quais forem, eu sei que em todas elas já sou mais que vencedor, no nome de Jesus. Porque eu estou contigo. Porque eu estou contigo. Obrigado, Senhor, por tudo o que tens feito, por tudo o que estás a fazer, por tudo o que estás a mudar na minha vida. Obrigado pelos desafios, Senhor, mesmo pelos desafios, mesmo quando as coisas não correm bem. Eu sei que são desafios, mas são desafios para te conhecer mais e mais a Ti, Senhor. Porque Tu és por nós. Tu vais-me trazer a bom porto. No nome de Jesus. Amém. Muitas bênçãos. Boa semana no nome de Jesus.